Então vamos lá, vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo para vocês, então, o que a gente tem é a soma dos saltos dos atletas e para obter a variância, eu faço um somatório do quadrado dos valores observados menos a média dividido pelo número de amostras. Então, para o atleta X, eu acho uma variância de 206, e esses valores eles não têm unidades, eles são adimensionais. E o meu cálculo do desvio padrão basta eu fazer a raiz da variância. Então, se eu tirar a raiz da variância, eu tenho o meu desvio padrão. Bom, diante dos valores, então, de variância e de desvio padrão, aqueles que possuem menor valores de variância e desvio padrão são os dados que apresentam menor variabilidade. Então, se a gente tem um empate aqui, por exemplo, em relação às médias dos saltos, suponhamos que o critério de saltos para dar o primeiro lugar fosse aquele que tivesse saltos com menor variabilidade. Então, se o critério for variabilidade dos saltos, o que tem menor variabilidade é aquele que tem menor desvio padrão e menor variância. Então, Z e W empataram na média, mas o W possui menor variância e menor desvio padrão em relação ao seu salto. Então, ele tem uma eficiência no salto melhor do que o atleta Z, porque ele tem maior repetibilidade dos valores em relação aos seus saltos. Tá? Ok, pessoal? Bom, vamos para frente, então. Eu deixei também mais 3 exercícios referentes às medidas de posição e dispersão. Então, o exercício 1 é: o quadro abaixo demonstra o desempenho de uma clínica de fisioterapia nos últimos 20 dias. A coluna da esquerda representa o número de sessões realizadas e a coluna da direita o número de dias. Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então assinale a alternativa correta. X é igual a Y menor que Z, Z menor que X igual a Y, Y menor que Z menor que X, Z menor que X menor que Y, Z menor que Y menor que X. Bom, nesse caso aqui, eu tenho uma distribuição de frequência em classes, onde eu tenho a classe de 0 sessões. Então, em 5 dias, durante 20 dias, não teve nenhuma sessão. Em 3 dias, durante os 20 dias, teve apenas uma sessão. E assim sucessivamente. Em 1 dia, durante os 20 dias, teve 7 sessões. Então, quando eu tenho esse tipo de distribuição em classe, a minha resolução fica da seguinte forma. Eu faço um somatório do número de dias, que é igual a 20, e um somatório do número de sessões versus o dia. Então, 5 dias não teve nenhuma sessão, 0. 3 dias com uma sessão, 3 sessões. 4 dias com 2 sessões, 8 sessões. E aí eu tenho um total de sessões durante os 20 dias de 45 sessões. Bom, eu vejo aqui que Z é a minha moda. É o valor de maior frequência. Então, o valor de maior frequência aqui, ele não existe. Desculpa, ele não existe. O número de maior frequência é o número que teve mais dias, né? Então, o número que teve mais dias é que não teve nenhuma sessão. Então,
nenhuma sessão teve 5 dias. Então, foi o que repetiu mais vezes. Então, meu zero é igual a 0 sessões. Já a minha média, a média é uma multiplicação, porque é uma média ponderada, entre o número de dias vezes o número de sessões divididos pelo total de dados. Então, eu tenho 45 dividido por 20, 2,25. E a minha mediana é o ponto central da minha distribuição. Como eu tenho um número de dados que foi 20 dias, que é par, o y, que é o meu número de sessões, será uma média do valor da posição N2 mais a posição N2 mais 1 dividido por 2. Então, a posição N2, que é 20 dividido por 2, que é a posição 10, então, 5 dias mais 3, 8. O 10º dia está aqui, ó. Então, o número de sessões foi igual a 2. Então, eu coloco 2 aqui. Já o N mais 2 mais 1, que é igual a 11, o 11 também está localizado aqui, nessa classe de distribuição. Então, o número de sessões é igual a 2. Então, o meu valor de mediana é a média entre essas posições, N2, posição 10 e a posição 11. Então, no dia 10 e no dia 11, teve 2 sessões. Então, 2 vezes 2 mais 2, dividido por 2, y é igual a 2. Dessa forma, então, a moda, que é o Z, ela é menor do que a mediana, que é o Y, e é menor do que a minha média. Então, o Z é menor que minha mediana, que é Y, que é menor do que a minha média. Então, o valor correto aqui é a letra E. Tá? Então, esse é um exemplo típico de uma distribuição de frequência em classes que eu não tenho todos os dados da distribuição, apenas os dados referentes às classes. Para isso, então, eu vou adotar o meu fator como sendo o fator referente às minhas classes. Tá? Da onde saiu o cálculo da mediana e o valor 10 aqui? Mediana é o valor que divide a minha frequência na metade. Então, quais são os valores que dividem a minha frequência na metade? Eu tenho, durante 20 dias, foram observadas 45 sessões. A metade dos meus dados é a posição 10. Tá? No dia 10, quantas sessões teve? Então, eu observo aqui, ó, nos 5 primeiros dias, teve 0 sessões. Depois, 3 dias, 1 sessão. 5 mais 3, 8. 10 dias, está aqui, ó. Então, 10 dias teve 2 sessões. Então, quando eu tenho um número par de amostras, para eu calcular a minha mediana, eu tenho que usar uma regra, que é pegar o número da frequência que está associada à minha posição média, N dividido por 2, mais o número que está associado à posição N dividido por 2 mais 1 e fazer uma média desses dois valores. Então, o 10 veio do número de dias dividido por 2. Então, no dia 10, eu tive 2 sessões. Lembrando, pessoal, que para fazer esse estudo de média
mediana e moda, eu preciso que meus dados estejam arranjados em ordem crescente. Eu preciso fazer um rol de distribuição e fazer uma distribuição em frequência. Se eu deixar os meus dados distribuídos de forma aleatória, eu não consigo fazer esse cálculo da mediana nem da moda. Então, eu preciso de organizar os meus dados num rol de distribuição crescente. Aí eu consigo fazer moda, mediana e média. E se eu distribuir isso em frequências de classes, classe de 0 seção, 1 seção, 2 seção, 3 seção, 4 seção, 5 seção e 7 seção. Quando eu faço essa distribuição em classes, as minhas classes, elas vão representar esse F aqui da forma, que é o meu fator. E para calcular a mediana, eu preciso de considerar se o número de amostra é par ou é ímpar. Se for par, eu faço essa relação aqui, média. Se for ímpar, basta eu pegar o dado que está associado ao ponto médio da minha distribuição. Sim ou não, pessoal? Ok, com desses valores aqui, do 10 e do 11, da onde saiu esses valores? Bom, vamos seguir então. Então, a resposta correta é a letra E, né? A moda menor do que a mediana, menor do que a minha média. Em relação aos dados representados no exercício acima, é possível afirmar se a distribuição de frequência é simétrica ou assimétrica? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Ora, nesse exercício que nós acabamos de fazer agora, nós achamos que a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média, né? Quando eu tenho uma distribuição de frequência, essa distribuição ela pode ser simétrica, aqui embaixo do lado esquerdo. Ela pode ser assimétrica à direita, no meio aqui, e assimétrica à esquerda, o primeiro gráfico aqui mais acima. Então, assimétrica à esquerda, assimétrica à direita e simétrica. A distribuição simétrica é a distribuição perfeita, onde eu tenho os valores de moda, média e mediana iguais. E os meus dados estão girando em torno desses valores. Já a distribuição assimétrica, eu tenho uma concentração maior de dados que está ou à minha esquerda ou à minha direita. Esses dados variaram mais em relação aos valores maiores do que a média ou em valores menores do que a média. Quando eu tenho uma variação dos dados para a esquerda, a minha média ela fica mínima. Quanto mais variação com valores menores, menor a minha média. Quando eu tenho uma variação à direita, eu tenho valores maiores. Quanto maior a variabilidade de valores maiores, maior a minha média. Então, como eu observei um valor de moda menor do que a mediana e menor do que a minha média foi a maior entre as três medidas de posição, essa distribuição ela tem uma característica de distribuição assimétrica à direita. Tá? Inclusive, a minha moda ela começa aqui no zero. Então, eu teria que ter um gráfico, na verdade, assim. Ó. Começando aqui do zero e caindo em relação ao x. O meu ponto da moda aqui, ela coincide com o eixo y de frequência, que foi onde eu tive mais dias
com 0 seção. Tá? Bom, então isso é uma distribuição assimétrica à direita. O outro exercício é o seguinte. 15 pacientes de uma clínica de ortopedia foram avaliados quanto ao número de meses previstos de fisioterapia. Se houve ou não sequelas após o tratamento e o grau de complexidade da cirurgia realizada, se foi alto, médio ou baixo. Os dados são apresentados na tabela abaixo. Então, foi feita uma avaliação com 15 pacientes. Esses 15 pacientes, todos eles sofreram cirurgias. E essas cirurgias, elas foram classificadas em alto, médio ou baixa complexidade. E aí, essas cirurgias deixaram ou não sequelas. E esses 15 pacientes tiveram meses diferentes de tratamento. Então, eu tenho uma variável quantitativa, que está relacionado aos meses, em função de variáveis qualitativas, né? Possibilidade de sequelas ou não. A primeira pergunta é: divida os pacientes em 2 grupos, com sequelas e sem sequelas, e compare os grupos em relação ao tempo previsto médio e mediano de fisioterapia. Depois eu tenho: calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação do tempo previsto de fisioterapia para os 2 grupos, sem sequela e com sequela. Qual dos grupos é mais homogêneo, que apresenta menor dispersão? Calcule a média, a mediana e o desvio padrão, o coeficiente de variação do tempo previsto de fisioterapia para as 3 categorias de complexidade de cirurgia. Compare essas medidas com base na análise e diga se existe relação entre a complexidade e o tempo previsto para a fisioterapia. Então, vamos lá na resolução. Primeiro, fazer uma comparação entre o tempo médio e mediano para os grupos de sequela e não sequela. Então, eu pego a minha tabela original e faço uma nova tabela. Uma tabela com a classe que teve sequela e uma tabela com a classe que não teve sequela. Pego o número de dados de cada uma dessas classes. Então, para sequelados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para aqueles que não têm sequelas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O somatório do tempo para os pacientes que não tiveram sequela foi de 42 meses. Para os que tiveram sequela, 46 meses. Se eu pegar o somatório de meses e dividir pelo número de pacientes, eu tenho uma média de mês por paciente, que é 6,57. Para aqueles que tiveram sequela, e 5,25 de meses para pacientes que não tiveram sequelas. E a minha mediana, como eu tenho para os pacientes que tiveram sequelas um N ímpar, eu pego a posição média. Posição média, eu conto o número, que é 7, mais 1, dividido por 2. Só que para ter esse valor de mediana, eu preciso de fazer uma distribuição em frequência. Então, essa distribuição em frequência, para os que têm sequela, ficou da seguinte forma. Entre os que tiveram sequela, tiveram 5 meses de tratamento, foram 2 pacientes. Então, está aqui. Para o que teve 6 meses, eu tive apenas 1.
Para 7 teve 2, para 8 teve 2. Então, eu estou fazendo uma ordem crescente da minha classe aqui, que é o tempo. Tanto para os que tiveram sequelas, quanto para os que não tiveram sequelas. Para os que não tiveram sequelas, 4 meses, 1, 2. 5 meses, 1, 2, 3. 6 meses, 1, 2. 7 meses, apenas 1. Então, agora eu tenho uma distribuição de frequência, uma distribuição crescente do número de meses, tá? Em função do número de pacientes. Então, como para os que tiveram sequelas, o número de pacientes é um número ímpar, eu pego a posição 7 mais 1 dividido por 2, que é a posição 4, que é o ponto médio dessa distribuição. Então, na posição 4, eu tenho 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo. Posição mediana. Os valores estão distribuídos em ordem crescente em relação às suas frequências. Então, na posição 4, eu tenho 2 pacientes, mais 1, 3. O quarto paciente teve um tempo de 7 meses de fisioterapia. Então, a minha mediana para pacientes que tiveram sequelas é de 7 meses. Para a distribuição dos pacientes que não tiveram sequelas, como o N é par, eu tenho que fazer a regra da média da posição N sobre 2 mais N sobre 2 mais 1. Então, como o meu N é 8, 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 2, 4 mais 1, 5. Então, 2 pacientes mais 3, 5. Então, o 4 e o 5 estão aqui, ó, na classe de 5 meses. Então, eu faço uma média de 5 mais 5 dividido por 2, que é igual a 5. Então, a mediana para quem não teve sequelas é de 5 meses. Então, vejam que tanto a média quanto a mediana para os pacientes que não tiveram sequelas são menores. Tá? Então, para obter a média, basta eu somar os dados e dividir pelo número de pacientes. Para obter a mediana, eu precisei de fazer uma distribuição em frequência por classe de tempo, que é a minha variável dependente, que é a variável que eu estou avaliando em função dos pacientes e das suas condições. Bom, na letra B, me pediu para calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação em relação ao tempo de fisioterapia. Então, para fazer esses cálculos, eu levo em consideração a mesma distribuição de frequência que eu fiz anteriormente, do tempo versus a frequência de pacientes. Tá? Então, se eu pegar o somatório do tempo de cada paciente menos o tempo médio daquele grupo elevado ao quadrado, vezes o fator, que é a frequência, dividido pelo número de pacientes, eu vou achar, então, a minha variância. Então, se eu pegar esses dados referentes ao que teve sequelas, eu vou achar a minha variância igual a 1,62. E para os que não tiveram sequelas, eu vou achar uma variância de 1,27. E o meu desvio padrão vai ficar de 1,07 para quem teve sequelas e 1,04 para quem não teve sequelas.
Bom, calculando então a variância e o desvio padrão, eu posso responder essa pergunta. Qual dos grupos é mais homogêneo? Apresenta menor dispersão? Então, aquele grupo que apresenta menor dispersão são os grupos que apresentam menor variância e menor desvio padrão, que é justamente o grupo dos pacientes que não tiveram sequelas. Então, se eu quero avaliar se a minha metodologia ela sofreu influência de pacientes que tiveram sequelas ou não, basta eu avaliar esses dados que eu obtive aqui. O tempo para pacientes que não tiveram sequelas, ele é menor o tempo médio. E a variabilidade no tratamento é menor, porque a minha variância, meu desvio padrão é menor. Para pacientes com sequelas, eu tive um maior tempo de tratamento médio com uma maior variação. Isso possivelmente devido ao grau dessa sequela. Então, como eu tenho graus de sequelas diferentes, esse tratamento ele gerou uma variabilidade um pouco maior em relação aos meus dados. Tá? Tudo bem, pessoal? Com esse cálculo aqui, desse exercício. Bom, esse cálculo eu tenho a planilha aqui no Excel. Posso até mandar para vocês depois, para vocês acompanharem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a minha tabela original, pacientes versus tempo de fisioterapia, sequelas e gravidade da cirurgia. Quando eu faço uma avaliação do tempo de fisioterapia versus a presença ou não de sequelas nos meus pacientes, eu vou dividi-los em dois grupos. O grupo dos que sofreram sequelas, em amarelo, e o grupo dos que não sofreram, em branco. Aí, no Excel, pessoal, é muito mais simples a resolução dos parâmetros do que fazer as fórmulas e utilizar a calculadora. Eu venho aqui, ó, para determinar a minha moda, eu utilizo a função modo. Então, essa função modo, ela me remete o valor de maior frequência dentro da minha distribuição. Então, eu selecionei aqui, ó, os valores dos pacientes que não tiveram sequelas. Desculpa, que tiveram sequelas. Então, a moda aqui me disse que entre os pacientes que tiveram sequela, o valor de 7 meses foi o valor de maior frequência, 2 pacientes. Tá? A minha mediana, basta eu colocar aqui a função média e selecionar os dados. A média, eu vou achar o meu valor igual a 7. O valor da média, basta eu colocar a função média e selecionar os valores. A variância, basta eu usar a fórmula de variância e selecionar os valores. E para o desvio padrão, eu faço a raiz da variância. Então, os pacientes que não tiveram sequela apresentaram menores médias, menores desvios, variâncias e menor desvio padrão. Mostrando, então, que o tratamento ele aconteceu em menor
número de meses. Bom, a última pergunta é fazer um estudo em relação ao grau de complexidade da cirurgia. Determinar a média, mediana, variância e desvio padrão. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou dividir em classes. Classe de baixa complexidade, média e alta complexidade. Vou observar o número de amostra para cada classe, a frequência de pacientes. Já coloquei aqui o somatório do tempo de cada classe dessa. A média vai ser o meu valor do tempo dividido pelo número de amostras. Então, 5,5, 6 e 6. A mediana será o meu valor médio, quando eu tenho número igual a 4, número par. Quando eu tenho número ímpar, o meu ponto médio mais o ponto médio mais 1. E aqui na alta, meu ponto médio de novo, que o número é par. A variância é a soma dos quadrados do valor observado menos a média para cada grupo. E o desvio padrão é a raiz da variância. Então, aqui, ó, eu obtive esses valores por meio, novamente, da tabela do Excel. Olha aqui, ó. Pacientes por tempo de fisioterapia versus grau de complexidade. Então, olha aqui. Aquele de alto grau de complexidade ficou em vermelho. Os de médio grau de complexidade ficaram em amarelo. E os de baixo grau de complexidade ficaram em verde. A minha média, eu uso a fórmula de média e seleciono os dados referentes à minha classe. De baixa ao verde. Então, 5, 6, 6, 5. Média, 5,5. Para a média complexidade, eu seleciono os dados referentes à média complexidade. Então, média 6. Para o alto, eu seleciono os dados de alta complexidade, em vermelho. Média também 6. Então, veja que pela média, a média dos pacientes que teve cirurgia de baixa complexidade ficou um pouquinho menor do que a média dos pacientes que tiveram média e alta complexidade na cirurgia. O valor de mediana, ele equivale com o valor de média. 5,5, 6 e 6. Já quando a gente faz uma análise de variância e de desvio padrão, olha o que a gente observa. Que para os pacientes de baixa complexidade, a variabilidade foi muito pequena. 0,3 de variância e 0,6 de desvio padrão. Já para os de média e alta complexidade, olha que interessante, os de média complexidade tiveram uma variabilidade muito alta. Isso porque essa média complexidade, ela pode ter ficado muito próxima da baixa complexidade ou muito alta, ou muito próxima da alta complexidade. Então, a diferença entre os pacientes ficou muito ampla. Isso gerou uma variabilidade no tempo de tratamento, que foi comprovada pelos valores de variância e desvio padrão. Tá? Então, pessoal, esses parâmetros de medidas de posição e medidas de dispersão, eles são interessantes para avaliar a característica dos meus dados.
e como que esses dados estão distribuídos em relação aos meus valores médios. Tá? E aí me permite fazer uma série de inferências sobre a relação entre as minhas variáveis. Para aplicar esses parâmetros, eu preciso de uma variável quantitativa. Mas essa variável quantitativa, ela pode estar relacionada com uma variável qualitativa, que será a minha classe. E aí, essa classe, ela vai ter uma frequência. E um número de dados associados a essa frequência. Então, eu tenho uma distribuição de frequência que me permite calcular média, moda, mediana, variância e desvio padrão. E aí eu consigo, então, observar variabilidade dos meus dados que permite que eu faça inferências e conclusões sobre a relação entre as variáveis. Então, nesse tratamento, de uma forma geral, pelos valores de dados de média, mediana, e variância e desvio padrão, a gente observa que o tempo de fisioterapia ele é influenciado pela presença ou não de sequelas e pela gravidade da cirurgia. Indivíduos que tiveram cirurgias de menor gravidade, que não tiveram sequelas, tiveram menor tempo de recuperação. Tempo médio de fisioterapia menor. E uma variabilidade também menor. Indivíduos que apresentaram complexidades médias na cirurgia e, consequentemente, tiveram também sequelas, apresentaram uma variabilidade maior e um tempo médio também significativo. O que demonstra que a classificação de gravidade média pode estar próxima ou da baixa ou da alta. E essa variação, então, faz com que eu tenha essa variabilidade nos meus dados. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou disponibilizar para vocês, vou corrigir lá essa apresentação que está lá no portal, com as observações que eu fiz aqui que estava errado. E posso disponibilizar também a planilha do Excel para vocês verem como é que são utilizadas as formas. Isso porque esses cálculos eu posso fazer tanto pela calculadora, quanto utilizando programas estatísticos. Programas estatísticos mais avançados, ou programas de planilha como o Excel, como foi feita a maior parte desses exercícios aqui. Na calculadora, é possível inserir esses dados. Então, eu pego, por exemplo, os dados de paciente e número de meses. Então, eu posso colocar nos dados, por exemplo, paciente 1, 7 meses, paciente 3, 5 meses, paciente 7, 7 meses, paciente 15, 5 meses. Fazer uma inserção de dados na calculadora, e essa inserção ela tem que ser sempre aos pares, x e y. Então, eu aperto lá modo estatístico, faço depois que eu aperto o modo aqui, eu vou no número 2 e dou Enter. Aí eu ativo o modo estatístico da calculadora. Digito o valor de x, vírgula y,